de anos também, no caso, do solo se transformar, ele ser habitado por organismos vivos. Tem dois tipos. A associação ecológica primária, que nos dias de hoje seria o caso de ilhas vulcânicas, no caso, onde o solo é totalmente morto e durante séculos passando vai aparecendo alguns organismos vivos. E no caso de associação ecológica secundária, seria num ambiente onde já houve um solo rico e por motivos de degradação, incêndio principalmente, enchente, aquele solo foi desgastado. E nesse caso acontece bem mais rápido porque aquele solo já teve uma vida anteriormente e organismos conseguem sobreviver ali depois. E isso pode ser dito em dois casos: o aumento ou a diminuição desses organismos, dessa comunidade. Isso pode acontecer, no caso destrutivo, escassez de alimento, limitação contra predadores, e no caso fatores abióticos e bióticos, como o solo também, a umidade, o clima. Isso tudo favorece para a alteração desses organismos vivos, como o vegetal, principalmente, e os animais. É isso, gente. Aí assim, a gente pode, um exemplo dessa sucessão, a gente fala assim, para falar como seria uma sucessão num lago, uma lagoa. Né? Outro exemplo também acho que é mais interessante, a lagoa do Marapendi, aquele parque, né? Então a lagoa era enorme, esse lago também, o nível d'água dele era maior. Só que com o passar do tempo, começou a assorear, a serra começou a subir, né? Por vento, às vezes, drenagem da água, começou a morrer o lago, né? Aí rico em peixe, em plâncton, né? Aquela biota marinha começou a morrer, a se extinguir, né? A água desce, fica uma área lamacenta, né? Um pântano, e começam a aparecer novos organismos. Um sapo, um caracol, uma serpente. Isso é um processo de sucessão ecológica. É um ambiente, não é que o local morreu, não, se transformou de um lago para um pântano. É a mesma coisa de uma floresta. Às vezes a floresta está no seu ápice, chegou no seu clímax, mas às vezes acontece uma desertificação, vira um deserto. Desertos nada mais, já foram florestas há anos, tem milhares de anos atrás, né? Só que com o passar dos anos, mudou-se o clima, a temperatura aumentou, né? Mudou o clima, às vezes as plantas não foram mais capazes de se adaptar a determinadas temperaturas ou estresse hídrico. O que seja o estresse hídrico? Pode ser muita água ou pouca água, né? Abundância ou escassez, né? Aí se transforma num deserto, né? A mesma coisa de um deserto, daqui a, não sei, deserto do Saara, daqui a 100 milhões de anos, pode voltar a ser uma floresta, né? De acordo com a mudança geológica do planeta, que isso é natural. Temperatura aumenta, diminui, tira, né? Faz parte. Aí é isso aqui é a questão de mostrar também que dentro de uma floresta existem microecossistemas, né? Como sei lá, o Fernando falou, aquela ribeirinha, né, beira de rio, toda aquela vegetação, né? Existem animais que só vão viver ali, eles precisam daquele tipo de ambiente, mais perto de água, né? Aí aqui um lago, já está bem eutrofizado, não tem vazão, onde deve ter mais animais, tipo peixe, né? Mas o processo é o mesmo. Na Lagoa do Marapendi ele tem muito jacaré. Só que aqui vai acabar um dia que aquele jacaré ele morreu, vão ter que levar ele para outro lugar. Porque a lagoa está assoreando, está acabando a lagoa. E é um processo normal, natural, de evolução, de sucessão ecológica. Esse processo de eutrofização é um conceito que é natural. E acontece aqui, se vocês observarem, não está acontecendo isso. E assim, não é igual ao da Marapendi, tá? Só querendo comparar. O do Marapendi está sendo acelerado por causa do processo de esgoto. Todo mundo aqui tem mais ou menos uma ideia de como ocorre esse processo de eutrofização da água, dos lagos, né? Uhum. Não? Então, como é que ocorre esse processo de eutrofização? A água tem uma quantidade X de matéria orgânica, beleza? Que é sustentável para aqueles organismos que vivem nela.
com um aumento dessa matéria orgânica, acabam se desenvolvendo alguns organismos, no caso o fitoplâncton, né, que absorve principalmente nitrogênio, que é no caso do esgoto nosso, é riquíssimo em nitrogênio, e com isso eles se desenvolvem muito mais. Eles se desenvolvendo muito mais, eles consomem o oxigênio da água, tá? E fazendo com que isso, os peixes e os outros organismos que dependem daquele oxigênio venham a se extinguir. E aí fica esse processo que dá, e aquele acúmulo que ele está falando de lodo no fundo, é exatamente essa matéria orgânica acumulada, junto com esses fitoplânctons, né, que vão se degradando também, né, o ciclo de vida deles, e os outros animais. Esse é o processo de eutrofização de um corpo d'água. Entendido? Uhum. Aqui no caso está acontecendo isso de forma natural, não por causa do esgoto, mas sim por causa das folhas, dos próprios animais, e aí isso vai fazendo uma evolução, já que é um corpo d'água inerte, ele não está em movimento, né? Não tem nada, um fluxo de entrada ou saída de água. Exatamente. Se vocês observarem, tem uns sapos cantando. Tem muito de... Então, ainda tem alguns seres vivendo, mas são seres que dependem da água para se reproduzir, né? Então aí fora de peixe. Aí então era só isso para abordar.